Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Essência Diária. Meu nome é Kelly Cristina e hoje aqui vou estar falando, basicamente dando meu depoimento sobre a ressonância harmônica ali, que é uma ferramenta do professor Hélio Couto. Então, contar um pouco da minha experiência pessoal, como que essa ferramenta ali, que foi muito incrível na minha vida, me ajudou de uma forma assim que eu nem consigo mensurar quanto, e de como ela acelerou muito meu autoconhecimento ali, minha percepção sobre o mundo e sobre mim mesma, que eu acho que foi o mais importante, e, e como ela me ajudou ali a trabalhar várias crenças, várias coisas e melhorar, sabe, 1000 vezes a minha vida, assim. Tanto que eu nem sabia que era possível, de certa forma. Então, já deixar aqui claro que eu não falo em nome do professor Couto e de nenhum nome da equipe dele, é um depoimento totalmente pessoal. E cada experiência, galera, ela é individual. Então, eu vou estar compartilhando aqui a minha experiência nesse processo. E muitas vezes pode ter coisas semelhantes a que você passou, outras não. Então, não se compare também. E, como eu falei, é individual. Então, algumas coisas aconteceram dessa forma comigo, podem não acontecer com você. Enfim, falando um pouquinho mais sobre o que é a ressonância harmônica, né? Ela é uma ferramenta ali, basicamente, que ela consiste em promover a expansão da consciência, esse é o objetivo dela. Então, ela promove a expansão da consciência através do autoconhecimento ali e também através da compreensão das leis ali da mecânica quântica, né? Das leis universais, que elas são traduzidas pela mecânica quântica aqui. E, além disso, também ela ajuda a gente a entender, ela traz as informações para o nosso campo energético sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, entendeu? E como que a gente é co-criador da nossa realidade, a nível individual como coletivo, e também trazer a ideia que a gente é um só, em relação ao nosso universo, em relação às outras pessoas. A gente é um todo que se manifestou em uma persona aqui para experienciar essa persona, experienciar a unidade, experienciar a dualidade de bem e mal. Então, isso é o que a gente está fazendo aqui agora, experienciando e nos autoconhecendo. Então, eu vou trazer todo um contexto aqui de história em relação à minha vida, para vocês entenderem basicamente em que pé eu estava e trazer a que pé eu estou e de como a ferramenta ali, ela atuou dentro da minha vida. Então, eu fui nascida e criada no interior de Goiás ali. Sou uma das mais novas, minha mãe teve 8 filhos, então eu era uma das mais novas ali. E, assim, minha mãe sempre teve uma história ali muito sofrida, muito, muito. E, consequentemente, a gente também ali, que foi a próxima geração, também passou por várias coisas pesadas, de certa forma. Então, eu cresci numa família muito disfuncional, onde a escassez financeira, a escassez, tipo, emocional, ela era muito presente ali, fora todo o contexto de agressão que era acontecido ali, de agressão verbal, entendeu? De agressão física, passei por agressão sexual também. Então, são várias coisas que aconteceram ali dentro daquele contexto que não eram nada frutíferas, de certa forma. É como essas plantas que estão aqui, se você colocá-las num solo onde não tem nutriente, onde não tem água, onde não dão atenção, muitas vezes, ou elas morrem, né? Ou elas crescem com certas deficiências ali, a folha não desenvolve bem. Enfim, é só uma analogia ali para entender basicamente. Então, o que acontecia? Eu fui uma das mais novas, cresci naquele contexto ali. Então, o que rolava? Meus irmãos ali mais velhos, de certa forma, eles vieram de um contexto onde minha mãe passou por um relacionamento muito tóxico, abusivo. Ela foi vítima de feminicídio, sofreu muita violência doméstica. E, de alguma forma, meus irmãos ali absorveram aquilo. Então, ela se mudou de cidade, foi pro interior ali para se recuperar e seguir uma nova vida. E foi nesse contexto onde eu nasci. Então, só que a formação social, digamos, de certa forma ali, hoje eu consigo ver isso de fora, lá na minha família, era muito baseado ali na questão da agressão, da humilhação, do medo, entendeu? E, ou seja, os mais novos eram os que mais sofriam nessa questão, porque a mãe estava fora, os irmãos vinham de um contexto totalmente disfuncional, então eles reproduziam aquilo ali, entendeu? Então, eu sofri muita agressão de graça, tanto agressão física, ali por qualquer coisinha, entendeu? Ou por alguma brincadeira que eles inventavam que era uma brincadeira, mas na verdade era uma forma de machucar outra pessoa, tipo,
encosta aqui nesse fiozinho e nesse fio era um choque, literalmente minha mão ficou toda preta. Era questão de muita humilhação ali. Eu sou uma pessoa negra, tipo, de pele retinta, tenho os traços negroides também. Então isso era muito motivo ali de humilhação dentro de casa. Era pra toda coisa, era uma neguinha muito feia, eu era nojenta. E fora o contexto familiar, o racismo ele foi muito presente desde muito cedo na minha vida. Então, pessoas, adultos da rua, a maioria das minhas experiências de sofrer racismo ali, desde a primeira infância, foi com pessoas adultas. Então, era muita crítica em relação à minha cor, que eu era porca, entendeu? Que os meus modos era isso e era aquilo. Então, que eu tinha que crescer um pouquinho pra, vamos dizer, pra quando eu crescer tinha que arrumar meu cabelo, porque o meu cabelo era estragado, feio, entendeu? Não era algo aceitável ali. Então, fora esse contexto, a gente não era algo muito inserido, de certa forma, ali nas dinâmicas da família. A única forma que a gente era inserido era pela forma de prestar uma mão de obra ali, da força de trabalho. Ou seja, a gente só era incluído se a gente estivesse prestando algum serviço. Eu só era vista se eu estivesse prestando algum serviço ali, se eu estivesse apoiando de alguma forma. E quando isso não acontecia, era na base da agressão, da humilhação, do xingamento. Então, era muito humilhado, gente. E não podia falar nada, entendeu? Era uma questão de não poder falar nem não também, que tipo, falar não, você ganha algum tapa. E era um contexto, assim, extremamente muito impróspero, sabe? E eu cresci basicamente nisso. Então, sofria vários tipos de abuso ali, gente, não era nada legal. Minha mãe tinha muitas questões também que ela não tratou, então ele não teve a oportunidade de tratar. E eu acho que todo aquele lixo emocional, tudo aquilo que você, de certa forma, não trabalha, gente, aquilo fica dentro de você e aquilo você despeja nas outras pessoas, entendeu? Então, quem tá ao redor ali, os filhos eram o que mais sofria com essa questão. Ou seja, ela se relacionava com pessoas disfuncionais ali, as filhas sofriam assédio, tinha aquele contexto ali de, às vezes, não ter nem comida, sabe? Pra todo mundo falar, vai pra casa dos seus pais, vai pra casa dali, pra poder se alimentar. Roupa era tudo doada, entendeu? A gente, tipo, não tinha dinheiro pra nada. Então, era um contexto muito ruim e isso, de certa forma, gerava muita ansiedade, porque é uma questão de impotência ali também. Então, tinha uma questão de, tipo, de jogar uma culpa em cima dos filhos, uma questão, eu não consigo relacionamento porque eu tenho esse monte de filho. Eu não tenho vida próxima porque eu tenho esse monte de filho. Então, era muita culpa jogada ali. E criança, gente, ela não vai entender que aquilo não é responsabilidade. Ela prega aquilo pra si. Então, vai crescendo muita culpa ali. Eu mesmo tinha questão, desde criança ali, eu já tinha a noção que era melhor eu não ter nascido. Porque eu só trazia coisa ruim, entendeu? Essa foi a noção que eu tive ali dentro. Porque tanto que era questão de sofrimento, de nunca ter dinheiro pra nada, de não ter condição de ter as coisas, às vezes de querer comer e não ter. Também como a questão das agressões ali, que eram, tipo, grátis, tanto físicas quanto verbais. E toda essa questão ali, né, de você ser, do caso de eu ser responsabilizada por coisas que não eram minhas. Mas criança pega tudo pra si, gente. Criança é algo que tá ali, eu acho que, vamos dizer, em branco, um quadro em branco, e tudo que você vai jogando, falando, ela vai absorvendo pra si. Então, seguinte, basicamente esse é um resuminho ali, e o que rolava? A partir disso, eu cresci ali uma adolescente com zero autoestima, sem condições alguma de estabelecer relações ali com as pessoas, estabelecer conexões. Era uma pessoa que não conseguia falar, sabe? Comunicar mesmo, expressar o que eu sentia. Então, e a minha autoestima, gente, era um negócio muito, assim, era tão baixo nesse quesito que eu não conseguia nem sair pra rua. Eu, literalmente, às vezes eu tinha uns 2 amigos, 3, no máximo, assim, que era da escola ali que eu tinha conseguido. Então, eles me chamavam pra sair, até desistiram, porque eu não conseguia sair. Eu me arrumava, aí eu me olhava no espelho e falava, nossa, eu tô horrível. E eu não conseguia sair, porque eu me achava muito feia pra poder sair, ir pra uma festinha, qualquer coisa que fosse. Então, era um contexto de total solidão ali, de total desamparo emocional, entendeu? E a partir disso, desde muito nova ali, eu acho que aos 14 anos eu já tinha algum qualquer biquinho, seja pra olhar menino, pra limpar a casa, sabe? Eu já pegava pra ter um dinheirinho ali, tipo, não depender das outras pessoas, seja até pra comprar material escolar mesmo. Eu já tava, ou pra comprar comida, essas questões. Eu já tava trabalhando ali porque eu já buscava a solução pra essas coisinhas de alguma forma que eu pudesse colaborar ali pra dentro de casa. E pra mim mesmo, né? Então,
Ali, eu acho que uns 15 anos eu já tava trabalhando na sorveteria como atendente. E naquele famoso escala 6x1. Então, e a partir disso, o que aconteceu? Nesse período ali de infância até chegar na adolescência, muitas dessas coisas que eu tinha passado, elas estavam guardadas, esquecidas. E quando eu cheguei ali na adolescência, essas coisas começaram a vir à tona, essas várias lembranças. Lembrança do abuso que eu sofri, lembrança de como que funcionava a dinâmica dentro da minha família, de como que eu era tratada ali pelos meus mais velhos. Então, isso tudo gerou muito ódio, muita revolta e muita raiva. E essas coisas, quando elas não são soltas, galera, elas geram uma depressão muito forte em você. Fica tudo aqui dentro, aquilo vai te corroendo. E foi nisso daí que eu desenvolvi uma depressão. Então, ali dentro vamos dizer, depois de 16 anos, mais ou menos. E, mesmo assim, eu ainda era uma pessoa que, de certa forma, tentava ter algum dinheiro, Então, eu já estava trabalhando, de certa forma. Eu já estava morando minha irmã e meu sobrinho. Eu não morava mais com a minha mãe. Desde quando ela decidiu, casar novamente e tal. E eu escolhi ficar com a minha irmã nessa questão. Porque tinha muito a questão da mulher mais velha, sabe? Ela ser, de certa forma, ter que fazer o papel de responsável e ter cuidado, dos outros irmãos mais novos, cuidar ali da questão da casa, entendeu? Muito uma questão, da responsabilidade que era de mãe, era jogada em cima da filha mais velha. Da mais velha mulher. Porque dos homens, não. Não tinham nenhuma responsabilidade, eles faziam várias merdas e, total passação de pano. Mas mulher não, era em cima. Era julgamento, era isso e aquilo. Tanto que, às vezes, algumas questões de sofrer assédio, não tinha nem como pedir suporte pra mãe, porque ela ia colocar a culpa na filha. Então, só pra vocês terem uma noção, assim, de como era esse contexto. E, a partir daí, eu já tava trabalhando, eu fazia um cursinho de assistente administrativo, tava ali no ensino médio. Então, eu já tava ajudando dentro de casa, ali, financeiramente também. Eu já era independente, de certa forma, porque eu já trabalhava, eu pagava as minhas coisas e também contribuía pra dentro de casa. Ali eu olhava meu sobrinho também, de levar pra escola, creche, babá, essas coisas. Mas foi nesse contexto, gente. Limitação já tava uma merda ali, que eu praticamente não ligava muito pra isso. A autoestima tava uma bosta também. E trabalho, né, gente? E aquele trabalho, assim, eu sou muito grata porque ele que me permitiu ter a questão financeira também. Só que eu sempre recebia muitas coisinhas ali naquele trabalho, às vezes. Das pessoas falarem que eu iria aposentar ali porque eu já tava há muito tempo, sabe? Então, tinha muito essa questão. E fora isso, todo o meu contexto ali, pela questão, eu era filha de fulano de tal, então eu não ia prestar, eu ia ser igual a minha mãe, que não sei o que lá. Então, sempre tinha umas expectativas bem negativas sobre o meu futuro, sobre quem eu seria. Enfim, e a partir disso ali eu desenvolvi uma depressão, com todas essas lembranças vindo à tona, eu não sabia como trabalhar aquilo. E é muito ódio de todo mundo, gente. Era ódio de mãe, era ódio de irmão, era ódio de tudo que eu tinha passado, sofrido. E muito eu perguntando por que eu tinha passado por tudo aquilo. Porque não tinha necessidade nenhuma de eu ter passado por aquilo, de eu ter vivido naquele contexto. Aquelas dúvidas, por que eu nasci isso, por que eu sofri por isso. E raiva, ódio, depressão. Aí foi durante um tempo, galera, eu não tinha perspectiva muito ali de vida, não sabia o que eu queria, o que eu ia fazer. Então, foi um momento onde eu pensei em me matar todo santo dia. Sério, eu tava num trabalho ali, eu já tinha terminado o ensino médio, e eu olhava, assim, que é uma cidade bem pequenininha, ao redor já tem vários matos, eu pensava em ir pro mato ali e dar fim à minha vida. Então, foi muito tempo, todo santo dia, eu pensando nesse tipo de coisa. Até que chegou um tempo ali, chegou num dia, né, que era assim, ou eu me matava de vez, ou eu ia decidir seguir a vida. Então, mesmo tendo todo naquele contexto, eu ainda era uma pessoa que era muito, de certa forma, empática. Eu pensava, cara, olha o tanto que a minha irmã sofreu, olha o meu sobrinho. Então, imagina eles terem que lidar com mais essa questão, sabe? Com mais essa coisa. Então, eu imaginava que não ia ser difícil pra eles se darem com isso. E foi isso que eu conheci a Lucy Hay. Ela fazia umas meditações guiadas, ainda tem no YouTube. E foi isso, gente. A internet, ela me ajudou muito, porque, primeiro, durante esse período, apesar de eu estar nessa depressão e tudo, era o Orkut ali, então fui lendo vários textos, eu fui tendo um mínimo ali de letramento racial. Eu passei pela transição capilar, porque eu alisava o meu cabelo, e desde muito nova, eu lembro que eu nem lembrava da textura do meu cabelo. Então, mesmo tendo esse tanto negativo, ainda tinha umas coisinhas positivas vindo, tinha umas informaçõezinhas. Aí, nesse dia eu literalmente falei, eu me mato, eu não vou. Aí, o que eu falei? Não vou. Aí, eu decidi viver, eu falei, não vou fazer isso. Aí, eu literalmente decidi que eu ia viver.
Aí, a partir disso, várias coisas foram acontecendo. Comecei a me movimentar ali, porque eu falei, tá, eu vou viver, mas eu não quero continuar vivendo essa vida de merda que eu tô aqui. Então, foi tipo esse start. E a partir daí, galera, o que aconteceu? Aí eu comecei a pensar, tá, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei que, tipo, um tempo atrás eu tinha visto sobre a UNB na televisão, assim, sabe? Quando tem aquelas notícias de vestibular, essas coisas. E falando dos auxílios que davam ali pra alunos, né? Aí eu falei, cara, é pra lá que eu vou. Falei assim, tipo, na televisão e tal. Eu olhei e falei, pra lá que eu vou. Engraçado, e foi literalmente isso, né? Posteriormente. Então, foi isso. Eu comecei a juntar dinheiro, que eu trabalhava lá, juntar dinheiro literalmente com esse intuito aí. Então, eu vim ali pra Brasília, eu tirei minha carteira lá em Barro Alto ainda. E foi a cidade onde eu nasci. Então, aí eu vim, gente. Vim pra Brasília a primeira vez. Na verdade, eu não vim direto pra Brasília. E foi tudo pesquisando no Google ali. Cursinho pré-vestibular gratuito, que eu sabia. Meu ensino médio não tinha sido legal, não tinha aproveitado muito. Eu fazia ali o básico pra poder passar. Porque mesmo assim, eu tendo todas essas dificuldades emocionais ali, eu era uma pessoa que aprendia as coisas muito rápido. Eu ainda sou essa pessoa. E eu sempre tive uma desenvoltura muito rápida pra aprender. Então, eu estudava um pouquinho ali, eu conseguia passar na matéria, conseguia, tipo, tirar notas boas, enfim. Então, sempre tive essa facilidade muito grande. E, pelo fato também, eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu ia pra biblioteca, tinha uma biblioteca lá, então pegava muita coisa pra ler, assim. Então, foi nisso que eu fui agregando outras informações diferentes daquele ambiente onde eu tava inserida. Foi a partir ali das redes sociais, do Orkut, que eu fui entendendo um pouco sobre racismo estrutural, onde eu fui tendo um letramento, onde eu fui descobrir pessoas que estavam pela transição capilar. Gente, lá era tão assim, que eu acho que dava pra contar. Eu acho que quem começou a transição capilar lá, eu acho que era eu e uma outra menina, assim. Tipo, eram as 2 pessoas na cidade inteira, pra tu ter noção. Então, claro, né, não tinha apoio de nada. Nossa, mas você vai ficar com o cabelo assim, sabe? Não tinha apoio, só tinha julgamento. Literalmente, era julgamento de família, dos outros de fora, sabe? Então, passar por esse processo era muito uma questão de você se autoafirmar como ser humano aqui. E foi. Aí juntei a grana. O que aconteceu? Eu tinha um meu irmão que morava no entorno ali. E eu vim morar com ele por uns 3 meses só, que eu tinha conseguido entrar no cursinho. Aí eu falei, não, eu vou ficar lá pra fazer o cursinho pra tentar passar no vestibular. Aí eu vim, fiquei 3 meses lá, mas era no entorno, não era no DF ainda. E basicamente foi muito complexa essa parte que eu tava lá, porque primeiro que eu não tava com um emocional bom. Primeiro que o meu irmão também tinha criado uma família muito disfuncional, onde tinha briga o tempo todo. E ele tinha uma visão que, tipo, que eu tava pra lá como se eu fosse obrigada a cuidar da minha sobrinha. Então, tipo, não era nenhum negócio de pedir, perguntar. Literalmente, uma vez saíram do nada. E eu acordei e a minha sobrinha tava lá. E eu fiquei, pô, mas era o dia que eu tinha um vestibular, gente. Eu tinha um treinamento de... É porque no cursinho a gente tinha aula de segunda a sábado. E no domingo eles simulavam o vestibular. Então era isso. E eu fiquei, caralho, como é que eu vou fazer agora? E a gente tem que ir, não podia ter tanta falta, assim, entendeu? E foi, tipo, nem pediram, só colocar lá como se eu fosse obrigada. E assim, eu não tava ficando lá de graça, eu tinha dinheiro, tipo, o dinheiro que eu tinha recebido, tanto da minha rescisão como que eu tinha guardado. Então, tinha que pagar aluguel também, né, dividir as contas. E do nada eles ainda achavam que eu ia ser babá gratuita pra eles. Tipo, ao nível, sabe? E, enfim, aí a gente veio e... Basicamente, eu fiquei lá esses 3 meses, só que foi muito custoso pra mim ficar lá. Então, eu nem ficava dentro de casa, saía cedo, ficava o dia inteiro na biblioteca, voltava à noite, ficava o dia inteiro na rua, e estudando ali, ia lendo os livros. E foi, até que... Aí terminou o cursinho, eu fiz o vestibular, e no outro dia eu já voltei ali pra Barro Alto, por casa da minha irmã, pra esperar um pouquinho do resultado, essas coisas. E o que aconteceu? Eu não passei da primeira vez pra UNB, minha nota não dava. Apesar de eu ter ido muito bem nas várias outras matérias de novo, o que me pegava? A questão da redação. Tipo, eu não conseguia argumentar, falar, e tinha uma nota muito baixa. Então, isso me impedia de alcançar a vaga ali que eu queria. A partir disso, então foi. Mas eu já tinha feito uns amigos ali no cursinho, amigos muito bacanas, que estavam com um caminho ali, que queriam a mesma coisa que eu. Então, eu vi sabe? Outros mundos de vida. Minha mente foi uma expansão muito grande, sabe? Porque quando você tá muito num localzinho, gente... muito numa comunidade, você sempre vê a mesma coisa. Então, quando você muda, é totalmente diferente. Seus horizontes, as possibilidades são bem maiores. Então, aí eu voltei para Barro Alto
e aguardando, né, o resultado. Não passei dessa primeira vez. E o que rolou? Aí eu falei, cara, vou fazer de novo. Aí eu lembro até que eu conversei com meu amigo, Gediel, ele falou assim, Gediel, eu tenho dinheiro só pra mais 3 meses. Você acha que vale a pena eu tentar de novo? Ele falou, amiga, eu acho que vai. Gente, eu vim. Obrigado, Gediel. Aí eu vim, dessa vez eu não tava mais na casa do meu irmão, eu aluguei uma república, um quarto numa república ali, que foi... Gente, quando você quer fazer o universo sempre dá um jeitinho ali, sabe? Então eu consegui uma república muito baratinha, nos R$350 na época, e eu vim. E foi. Só que aí, como eu não tinha grana, né, pra manter durante todo esse período, pagando todas as despesas, transporte, alimentação, aluguel, aí eu comecei a vender bolo e brigadeiro. Porque eu até tinha conseguido um trabalho numa padaria, só que assim, gente, se você quer estudar pra passar no vestibular numa federal, não dá pra você ir estudando e trabalhando, sei lá, escala 6x1, num trabalho totalmente cansativo, que quem trabalha com atendimento ao público sabe como que é. Então, aí eu saí desse trabalho nessa padaria, fiquei lá só um mês, e falei, tá, o que eu vou fazer? Aí eu decidi, tá, vou vender bolo e brigadeiro. E assim, só que era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia, sabe, tipo, comunicar e tal. E foi muito bom esse trabalho, porque eu consegui desenvolver essas habilidades, sabe, essas skills. Então, aí eu vim, consegui vender, e foi com esse dinheiro que eu me mantive nesses meses aí, pessoal. E deu muito certo, assim, tanto que eu desenvolvi tanto o meu lado pessoal, de comunicação ali, porque eu tinha que abordar as pessoas, as pessoas são curiosas, perguntavam por que eu tava ali, então eu ia comunicando. E foi muito bacana também, foi uma questão, eu falei, caralho, eu tô fazendo as coisas por mim mesma e eu tô conseguindo. Então foi crescendo ali um certo orgulho, sabe? Uma questão, nossa, eu tô independente aqui, não tô, sabe, com um suporte financeiro de ninguém, e eu tô conseguindo me manter e fazer as minhas coisas. Então, isso foi muito legal, assim, sabe, pra mim. E aí, gente, eu consegui passar da segunda vez, consegui entrar na UNB, foi uau, assim, pra mim. Eu falei, caralho, consegui. Só que eu tava aquela preocupação, tipo, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Tipo, eu consegui entrar, mas eu ainda tava sem o dinheiro, na real, eu já tinha parado de vender o bolo e brigadeiro ali. E eu tive a sorte que eu tinha a minha ex-sogra, Lucélia, pessoa super, super gente boa, véi. Te amo, Lu. Ela era uma pessoa que, assim, me apoiava muito, que me dava muita, inclusive, suporte emocional. Acho que ela meio que me adotou como filha, assim, de certa forma. Então, aí ela me chamou pra trabalhar com ela, ali onde eu trabalhava como auxiliar de cozinha. Elas estavam fazendo uma marmita pra poder vender ali. E eu fui trabalhar junto com ela. Eu ajudava a montar, limpava a cozinha, as coisas. E foi com esse dinheiro ali que eu conseguia pagar o aluguel da minha república durante ali o primeiro semestre, né? E assim, fora isso, ela também que me dava o apoio emocional, ela super botava fé em mim, então isso foi muito importante ali ter esse apoio, sabe, gente? De ter um afeto ali, às vezes, ter uma palavra, uma pessoa, sabe, te impulsionando, isso é muito, muito importante, então ela tem um papel muito importante na minha vida, ainda mais nesse momento, e foi muito bacana, assim, porque eu me sentia como se eu tivesse uma família ali, sabe? Então ela, o ex-marido dela, hoje eles não estão mais juntos, meu ex-namorado também, então, e foi assim. Até eu conseguir fazer, tipo, todo o processo ali do edital, e eu consegui umas bolsas pela universidade. Aí eu saí, e foi assim, gente, minha trajetória até eu conseguir ingressar na universidade, e morando na República, e logo depois, gente, um semestre que eu entrei no próximo, veio a pandemia. Então, aconteceu várias coisas durante esse período, e assim, eu ainda não tava 100% bem, mentalmente ou emocionalmente, mas já tava melhorando de certa forma. Só que assim, vocês podem ver que a minha vida sempre foi muito sofrida. Foi na base de tudo, de muita luta, gente. Não via nada fácil, sabe? Aí, tipo, ou tu vai ou tu fica com nada. Ou tu faz ou é nada. Tipo, é 8 ou 80. Então, aí foi. E foi indo, mas, tipo, tava conseguindo caminhar ali, tava conquistando as coisinhas que eu queria. Pelo menos ingressar na universidade, tinha ingressado. Então, um dos meus objetivos ali, da vinda pra cá, tinham sido alcançados. Então, de certa forma, estava sendo bacana pra mim. Então, o que foi o meu start ali, que eu comecei a melhorar muito, foi quando eu conheci a Umbanda ali. Comecei a ir nos terreiros de Umbanda, muito pela... Tinha uma roommate minha, que ela ia bastante, então ela começou a me levar. E, apesar de eu não entender muito, eu achava tudo muito bonito, me cativava de alguma forma. E aí eu comecei a ir a partir disso, então me cativava muito. E depois de um tempinho eu entrei pra corrente, né? Vestiu branco, como que fala, eu entrei ali pra religião. E teve uma guia muito, muito especial, que foi a tia Catarina, né? Que foi uma preta velha, minha guia mestre ali de frente.
E foi ela que me acompanhou durante todo esse processo. Claro, teve apoio de vários outros guias ali também. Mas foi eles que me ajudaram, gente, ali naquele primeiro momento, sabe? Eles que me ajudaram. Eles que trabalharam várias energias em mim. Então eu comecei, a partir dali, conforme a gente vai fazendo os fundamentos, conforme a gente vai, né, ali desenvolvendo a nossa mediunidade. Porque assim, eu não tinha nada de mediunidade. Foi entrar, pô, um monte de coisa, sabe? Claro, audiência, trabalhava incorporada. Então assim, várias coisas. E aquilo tudo foi trabalhando muita energia. Foi trabalhando o meu lado mental, o meu lado emocional. Foi melhorando aqui as questões financeiras pra mim também, aí eu já consegui um estágio, porque antes, gente, eu não conseguia passar em entrevista. Virava assim, me fale sobre você, aquele branco. Eu não conseguia falar sobre mim. Pra tu ter noção, essa questão da fala era tão complexa que, durante o meu desenvolvimento, minhas entidades elas não conseguiam conversar através de mim. Porque, tipo, tava bloqueado o chakra da fala. Eu consegui, o que conseguiu desbloquear foi, inclusive, o Erê, a criança, né? Olha só, pra tu ver. E foi a partir disso que as minhas entidades começaram a falar. Mas voltando, todo o meu tratamento ali foi muito, sabe? Eles começaram a me mostrar, aparecer vários guias pra mim. Me mostrar que, tipo, no plano espiritual, eu passava por vários tratamentos ali pra poder lidar com os traumas das coisas. E começaram a falar um pouco mais sobre o meu futuro. Enfim, só que o meu desenvolvimento foi muito, muito rápido, sabe? Foi papum, foi o prazo de eu entrar, as porteiras se abriram, mediunidade ali já começava, foi muito, tudo muito rápido, assim, tanto que as pessoas ficavam impressionadas. Sabe? Inclusive, até achavam que... Tem muito isso no terreiro, né? Quem é do Porto de Santo. Tem muita questão das fofoquinhas, de falar, isso aqui não tá acontecendo, isso não tá. Então, porque tinha um desenvolvimento tão rápido, assim, tipo, com um mês a entidade tinha dado ponto riscado, de certa forma. E no primeiro dia que eu sentei pra desenvolver, tipo, já consegui incorporar. Claro, não bem e tal, você tava indo, mas, tipo, já tinha conseguido estabelecer aquela conexão ali. Então, as pessoas olhavam aquilo e falavam, nossa, como assim? Tipo, às vezes as pessoas passavam meses e comigo aconteceu muito rápido. Então, sempre tinha aquela questão da inveja ali, a questão, tipo, de estar falando coisinha por trás, as fofocas. Mas, gente, foi super, super importante esse contato ali que eu tive. Foi algo que me apoiou muito, muito, muito. E, assim, era todo dia, gente, eles me acompanhavam, sabe? Tipo, vinha ver se eu tava bem ali. E foi muito importante que eu tava num contexto muito só nessa época. E eles que me acompanharam com tudo, sabe? Às vezes eles vinham me dar bom passe, era o meu ponto de equilíbrio ali, o meu ponto de segurança, então eu não estava mais só, de certa forma, né? E foi, assim, eu fiquei, no total, uns 3 anos. Nesse terreiro, primeiro, eu fiquei 1 ano ali, aí até que eu saí, fui pra um outro. E, bom, mas nesse período ali, gente... Antes de eu, tipo, entrar no terreiro, essas coisas, eu ainda tava numa escassez bem grande ali, sabe? Tipo, muito gritante. Então, eu tinha conseguido só um auxílio, moradia, que era uns 530 na época. Então, 350 era do aluguel. Eu comia no RU ali, tipo, fazia todas as minhas refeições lá. Enfim, não passei nenhuma necessidade, mas era uma escassez financeira muito grande, assim, pra vocês terem noção. E a partir disso que eu fui me desenvolvendo, as coisas foram melhorando, fui conseguindo uns estágios, aí eu fui conseguir, tipo, comprar algumas roupas, consegui comprar sapato, porque fiquei vários anos sem poder fazer nada disso, tipo, não tinha dinheiro pra comprar um açaí. Enfim, aí a partir disso, do desenvolvimento, as coisas melhorando pra mim, tanto emocional como material. Aí eu saí desse terreiro, não tava mais me sentindo confortável de estar lá, desenvolvendo. Só que dentro disso, tu entra no terreiro, vai desenvolvendo e fala, vai fazer um reiki, vai fazer outra coisa, e você conhece outras pessoas. Então foi trabalhado muito a minha questão energética, sabe, durante esse tempo. Enfim. E aí, só que dentro disso tava rolando a pandemia, ele tava no final já, então... Eu entrei muito no YouTube, comecei a assistir vários vídeos de pessoas que trabalhavam ali... Aí eu aprendi a fazer pão, fiz vários cursos profissionalizantes de Excel, essas coisas. Que quando a gente tem um tempinho ali, tipo, realmente não tem outra coisa pra fazer, a gente procura algo pra fazer. Então foi isso, de certa forma, que eu aprendi a pegar um pouco, me profissionalizar ali, de alguma forma e tal. Deixa eu beber uma aguinha. Enfim. Aí dentro dessa república eu morei lá por uns quase 2 anos, tá? Dividindo. Foi muito legal, até que aconteceu uma questão, tipo, de eu ter um desentendimento muito grande com a nova pessoa que chegou. Eu sempre fui uma pessoa meio coisada com limpeza, gente. Então, tem uma pessoa totalmente bagunceira, que as coisas que eram coletivas a pessoa usava e não organizava, não limpava, ficava lá tudo sujo. Às vezes era a vez da pessoa fazer outra coisa, não fazia, e você via aquele cesto lá, sabe, cheio de coró, aquelas
aqueles nojeirinhos, aquelas larvas. Então, isso pra mim não dava, foi muito estressante. E eu consegui juntar uma graninha nessa época ali também. Teve a questão do auxílio emergencial, então eu consegui juntar uma grana. Aí foi nisso que eu decidi, cara, eu vou mudar daqui. Aí eu consegui me mudar, a gente conseguiu uma kitnet, foi muito legal. Então, eu consegui uma paz física, mas mesmo assim o medo sempre foi muito presente, né? Como as coisas pra mim ali eram muito difíceis, eu sempre tinha muito medo de tudo dar errado, de eu me ferrar. Tanto que no dia que eu fui mudar da República pra minha kitnet, onde eu moro até hoje, eu literalmente tive uma crise de ansiedade tão forte que eu passei mal, que eu vomitei, assim, tipo, de medo, de pensar que as coisas não dariam certo e tal. Mas enfim, tudo deu certo, galera. Tamo aqui vivona. Enfim, aí, claro, continuando o desenvolvimento, era as entidades que me davam força ali, me davam ventilidade e conversavam muito comigo. Então foi nisso que eu literalmente amenizei praticamente minha questão ali com a depressão, com a ansiedade, com o cansaço. Eles foram primeiro ali, não tinha grana pra psicólogo, então psicólogo foi o preto velho mesmo, galera. Enfim, a partir disso, né, eu já tava... Tudo tava em construção ali. Eu tinha umas amizades, alguns estavam muito próximos também, já tava mais vazio. Então, assim... Aí eu passei um ano ali naquele terreiro, eu já tava morando sozinha, literalmente. E... Enfim, até disso, depois de um tempo, o que aconteceu? Bem mais pra cá agora, eu conheci um rapaz que a gente começou a namorar e tal. E só que era um relacionamento onde eu, tipo, provia tudo 100%, sabe? 98% das vezes. E era uma pessoa que vivia muito ali, performando ali a questão do vitimismo. Era uma pessoa que vivia muito na escassez, sabe? Atuando total no papel de coitado e tal. Então, assim, não era um relacionamento muito bom pra mim, porque era um relacionamento onde... eu sempre tava tendo que ele ou provia tudo, sabe? E que causava muita ansiedade, porque os problemas das outras pessoas viram problemas seus também, sabe? Então, aí o que aconteceu? Eu literalmente, eu descobri ali, deu uma intuição, vai olhar o celular agora. Ele tinha um Instagram coisado no meu celular, ali. Aí eu fui e entrei, gente. E fui futricar nessa hora, a intuição mandou eu fui lá. E o que aconteceu? Eu descobri que ele tava flertando com mais outras 3 pessoas, a gente já tava namorando, então... Aquela famosa traição, né? Que quando tu pega ali as coisas acontecendo. Então, foi bem complexo pra mim essa questão, porque, tipo, o que aconteceu? Todas as feridas ali de rejeição da infância, a questão da autoestima, da noção de valor pessoal, sabe? A solidão, nossa, eu tô só de novo, sabe? Aquela coisa. E, tipo, tudo isso foi jogado na minha cara novamente de novo pra eu poder lidar, né? Tava tudo ali encostado, né? Tava ali, tipo, no background, que eu tava fazendo outras coisas, e ficaram meio que de lado. Até que vai com essa questão, vai pá, tudo de novo pra gente. Bom, lida com isso aí, segura essa marimba, Mona. E foi, gente, foi um negócio que doeu muito, mas, tipo, muito mesmo. Cara, foi, tipo, muito dolorido, a ponto de eu ficar pensando, nossa, velho, eu não queria existir, porque a vida é tão de sofrimento, assim, porque as coisas são tão difíceis pra mim. Então, deu muito passar por aquilo tudo. Sabe, gente, eu sou muito, muito dramática, muito sentimental, aquela encostar na parede, descer ali, chorando. Então, foi muito pesado, né? Mas foi a partir disso, galera, que eu comecei a me questionar. Por exemplo, essas coisas estavam erradas, porque, tipo, era tudo muito intenso. Por que eu sofria tudo, achar que minha vida tinha acabado, sabe? Que eu tava só de novo, que ninguém ia me amar, que ninguém me ia valorizar, entendeu? Que eu não tinha valor nenhum. Então, assim, era onde... Eu tava viva ali, mas era sempre tudo muito cansativo. Tinha que fazer muita coisa, caralho. Nossa, eu xingando. Mas eu ficava muito assim, gente, por que é tão pesado pra mim, sabe? Por que eu não consigo ficar bem e tal? Então, eu tinha que fazer muita coisa ali pra eu conseguir ficar minimamente equilibrada. E eu olhava pras outras pessoas, não eram assim. Aí veio o questionamento, gente. Então, durante todo esse cenário ali de luto, de certa forma, a escassez financeira já tinha passado, porque eu comecei a estagiar, consegui umas bolsas na universidade, entrei em projeto de extensão. Então, a questão financeira estava bem tranquila. Aí veio essa questão emocional, né? Que quando, né, somos problemas financeiros, o que emerge, galera? Seus problemas emocionais, as suas outras áreas ali começam a emergir. E é legal porque só quando tu vê, quando tu mostra ali, é que você vai ver que tá errado alguma coisa, vai se questionar e vai conseguir trabalhar aquilo. Então, dentro desse contexto aí, tava pelo luto, pelo fim do relacionamento, eu também consegui um estágio que era tipo plus, mais. Aquele estágio onde tu ganha quando tu ganhas vários benefícios. Isso foi em 2003, tá, galera?
Só que aí eu tava trabalhando ali e foi muito forte pra trabalhar a questão da autoestima, que era algo que, tipo, que eu realmente precisava dar uma atenção ali. Então, já tava com uma graninha aí, já tinha pagado, né, conseguido terminar de mobiliar minha kitnet, essas coisas, que quando eu mudei eu não tinha quase nada. Então, assim, diante de ter mais grana, eu comecei a permitir me viver mais, aí eu fui experimentar ali, sair, comprar as coisas, ir em restaurantes e tal. E eu conheci outras pessoas, mas tinha algo muito forte ali, que era a questão do apego emocional. Sabe você conversar com as pessoas um pouquinho ali e já ficar, tipo, totalmente apegada, obcecada na pessoa? E logo depois as pessoas sumiam, né? Era sempre assim, tipo, me interessava por alguém, não dava certo, tipo, ou às vezes tinha até eu ficava ali uma, duas vezes e, tipo, a pessoa sumia e eu ficava naquele apego emocional, pensando sobre a pessoa e tal. Então, assim, aí o que aconteceu? Como eu já tinha me permitido viver mais ali, não tinha tanto aquele medo de sair, que ia dar tudo errado, se eu fizesse um passinho falso, eu ia perder tudo e tal. Aí no segundo semestre de 2023, eu conheci um rapaz, brevemente, e ele me mandou um vídeo da Débora Bica, um episódio do Paranormal Experience. E lá eu fui assistindo os vídeos delas e tal, o relato, e a partir dela eu conheci o professor Hélio Couto e a ressonância harmônica. Então foi nesse contexto, pós-término ali, autoestima destruída, feridas emocionais, rejeição, tudo ali efervescendo, parte financeira tava ok, mas emocional internamente estava tudo bem mal. Então, assim, só quero dizer pra vocês, gente, que a ressonância funciona. Tipo, funciona muito, muito, muito. Puta que... Deixa eu parar. Aí, o que aconteceu? Aí eu fiquei muito na dúvida ali da ressonância harmônica, esse negócio de mecânica quântica, só que eu faço engenharia. Então já tinha pegado um pouco dessas matérias de física e tinha uma disciplina chamada Ciência Além da Ciência. Aí o que aconteceu? Era literalmente onde o professor ele explicava, né, todas as leis, os fundamentos da mecânica quântica, só que aplicado para a vida. Então, aí a gente já começa a questionar. Tipo, eu comecei a questionar, tipo, por que eu tava fazendo as coisas que eu fazia? Eu já começava a questionar por que eu sentia as coisas em tal intensidade, ou por que eu queria terminar logo a faculdade, sabe? Aí você vai vendo vários pontos de vista que você tem. Então, gente, viver na pergunta, viver no questionamento é muito... É como você vai conseguindo sua liberdade ali, de certa forma. Então... Aí eu olhei lá o site do Helicout, aí, tipo, acho que a palavra que mais me puxou ali, me cativou, o autoconhecimento. Tipo, eu não era muito assim, vai conseguir casa, carro, apartamento, essas coisas. Não, gente, eu falava, mas tem um autoconhecimento ali e eu sei que isso é necessário. Porque, sabe quando eu me peguei assim, sem autoconhecimento, eu não sabia o que eu gostava. Eu vivi tanto tempo na questão de sobrevivência ali, de sobreviver, que eu era uma completa estranha pra mim mesma. Então, aquilo me cativou bastante. Enfim... Basicamente, aí o que aconteceu? Nessa questão ali dessa disciplina que eu tava conversando um pouquinho antes da ressonância harmônica, entrou uma questão muito... Eu já consegui, tipo, dar alguns saltinhos de consciência, sabe? Eu já começava a perceber... É porque eu tinha uma vontade muito de terminar a faculdade logo, sabe? Então, aí eu fiquei pensando, por quê? Só que dentro desse contexto, muitas vezes eu tinha vontade de fugir, de largar tudo, sabe? Ir pro meio do mato, não cortar contato, não falar com mais ninguém. Então eu fiz uma pergunta, né? Tipo, por que eu queria tanto fugir pro mato e largar tudo? Aí eu obtive a resposta ali, que eu tava funcionando a partir da crença ali, que, gente, o que acontece? Quando tu vem ali de todo um contexto, onde as pessoas da sua família não estudou, quando você é a primeira a entrar na universidade, a primeira que estudou ali, sabe? Tipo, vários ciclos na minha vida foram da minha família ali, que vinham acontecendo sempre, foram quebrados em mim. Tipo, eu não engravidei na adolescência. Eu fui a única que fui estudar ali, que primeiro terminou o ensino médio, que depois fui pra universidade. Então, eu tinha, de certa forma ali, ter que carregar a questão do que eu era a que deu certo da família. Então, eu tinha que carregar esse título muito pesado, né? Então, e por isso, tipo, aquela questão que eu tinha que apoiar todo mundo, que eu não podia errar, que eu devia ter dinheiro e ajudar o pessoal todo. Então, a vontade ali de terminar a universidade, que eu tava, ou às vezes de largar tudo e fugir, era porque eu literalmente queria terminar tudo logo pra poder me livrar, sabe, dessa dívida que eu tinha com a minha família. Porque, eu me formando, pronto, eu já sou alguém que deu certo, eu já sou alguém que tem um curso superior, então eu tenho um status social, então eu já tinha cumprido com o meu dever de ser a que deu certo da família. Então, gente, foi muito isso. Aí eu já começava a fazer perguntas ali, não tão certas, enfim,
Mas eu conseguia fazer umas perguntas, eu dava uns saltinhos de consciência, então eu já ia ali me questionando e atualizando algumas coisas na minha vida. E aí, voltando pro caminho das palestras, eu levei cerca de 3 meses para assistir todo o caminho ali. E eu tinha esse caderninho, né, gente? Eu sempre ia anotando as coisas, o que o professor Licoto falava. Eu pesquisava por fora, foi muito devagar, eu não fui muito rápido, sabe? Eu queria ver devagar ali, e eu assistia uma palestra por dia, às vezes 2. E a partir dali, gente, então eu já ia anotando várias coisas, várias ferramentas que eles davam lá pra gente, os livros que eles falavam pra ler, eu ia lendo. Então isso tudo foi aumentando muito minha consciência sobre o mundo, primeiramente, como as coisas funcionavam e posteriormente sobre mim mesma. Então, durante o caminho das palestras ali, eu passei muito por... Eu tinha vários sentimentos, gente. Eu tenho eu acho que é uma tecnologia ancestral que basicamente, quando as coisas vão acontecer no futuro, é como se eu já sentisse elas agora. Então isso acontece muito comigo. Então, às vezes, tipo, era várias crises existenciais, gente, durante o caminho das palestras. Às vezes era um desespero ali, sabe? Porque eu tava sentindo que tava tudo indo embora e que eu não tinha mais nada pra me segurar, sabe? Então, eu tinha medo de eu virar totalmente apática ali, se eu percebesse a real realidade. E, enfim, muita coisa. Aí começava a ver, como que eu vou estudar as crenças limitantes. Eu fazia várias reflexões ali sobre quem seria o criador. E, tipo, tem até interessante que fala, se o criador aprende através de nós, ele também cria através de nós, já que somos uma ínfima parte dele que se individualizou. Então, quando a unificação acontecer, perceberemos sua mente, suas vontades. Então, assim, eu saía criando várias questões, sabe? Então, escrevia várias coisas, por exemplo, que toda a nossa evolução aqui, nossa expansão, é para perceber o que nós já somos, porque tudo já existe, sabe? A gente só tem que perceber. E, gente, você saber é uma coisa, mas você perceber é outra totalmente diferente. Enfim, basicamente, ali eu fiquei esses 3 meses assistindo o caminho da palestra. Durante o processo, vários questionamentos se aumentavam. Então, eu refletia sobre tudo, fiquei mais antissocial. Comecei a questionar o funcionamento da sociedade, porque parecia que estava todo mundo indo no contrário, sabe? Do que deveria ser o certo ali. Então, eu aumentei minha autopercepção, eu tive uma maior noção ali das minhas sombras. Eu tive a visão do quanto que eu me anulava, sabe? Pra suprir as expectativas dos outros, da família, da sociedade. E o quanto que eu buscava aprovação externa para reconhecer, tipo, momentaneamente algum valor em mim. Porque eu não reconhecia valor em mim, então precisava que as pessoas de fora vissem e falassem isso pra eu poder sentir um mínimozinho de auto-orgulho, sabe? Então... E tinha uma vontade de sumir, eu comecei a me mover na direção da liberdade. Porque assim, sabe quando você começa a perceber que você tá funcionando a partir de várias coisas e essas coisas não funcionam, sabe? Então assim, aí eu comecei a abrir mão dela sem dó. Eu falei, isso não funciona. Cada vez que eu assistia, eu ia tendo uma consciência, eu ia atualizando coisas na minha vida e tal. E a partir disso eu lidei muito ali com a solidão, então... E uma vontade muito grande de me sentir plena, porque eu tinha uma tristeza, sabe, gente? Tinha uma tristeza muito profunda, um vazio... E eu queria me sentir plena, sabe? Então, eu comecei a cair na realidade da minha vida. E de quem que eu tava sendo ali. E a partir das crenças que eu tava funcionando, sabe? Era choque de realidade em cima de choque de realidade, gente. Não tem como. Você entra no caminho das palestras, toma a realidade na tua cara, ó. Escancarado. Você tá agindo assim, você tá no sistema assim, assado. Entendeu? Você vai pegando consciência. Então... Assim, tinha essas crises existenciais, mas mesmo assim eu entendendo, tendo uma visão mais sistêmica ali do mundo, como funcionava, percebia minhas crenças, eu comecei a refletir sobre o conceito de Deus, de centelha divina, do que somos, sabe? Do que a gente tá fazendo aqui. Então, gente, antes mesmo de eu conseguir pegar a RH, isso tudo aconteceu, galera, antes da primeira onda. No caminho das palestras, já vai começando as catarses, você já vai começando a se questionar e entender várias outras coisas. Então, eu selecionei alguns acontecimentos muito interessantes aqui que me aconteceram durante esse caminho das palestras. Então, a primeira coisa que veio muito forte foi a questão da autoestima para ser trabalhada. Então, ela vai... Cara, no caminho ali, tipo, já vai jogando no seu campo as informações que você precisa. Então, você vai começar a perceber seus sentimentos, sabe? O que você precisa para resolver. Então, tipo, várias catarses ali nesse momento. E o que aconteceu?
muito interessante. Eu comecei a me sentir muito, muito feia, igual eu me sentia quando eu era adolescente. Então, aí eu tinha lembrança triste, várias ali críticas sobre a minha aparência na infância, e da forma de quando eu tentava me adequar ali, de como eu tentava me consertar pra ser aceita ali pela comunidade onde eu tava. E nisso eu ficava tentando fugir dessas lembranças, não queria lembrar disso, não queria lembrar disso. Pé no freio ali, né? Não querendo sentir. Aí até que eu falei, não, peraí. Aí eu parei, não, eu vou parar de fugir, eu vou deixar tudo isso vir à tona e vamos ver o que isso tá querendo me dizer. Porque, gente, não ia embora. E cada vez só vinha essas lembranças mais fortes. Então, até uma dica pra vocês. Quando vocês estão sentindo várias coisas, não tenta fugir disso. Presta atenção no que aquilo tá querendo dizer pra vocês. E foi nisso aí, galera, que vinha uma vontade, tipo, eu queria muito cortar o meu cabelo nessa época. Eu tinha, sabe, vem umas vontades de mudar também, assim. Mas o que rolou? Eu literalmente cortei o meu cabelo. Sério. Gente, essa aqui é a terceira vez que eu cortei meu cabelo. Mas essa primeira, ali, isso foi já no... Acho que foi no final de 2003. Isso foi no início de 2024, tá? Já foi no início de 2024 ali. Onde eu realmente comecei a assistir o Caminho das Palestras, enfim. Aí teve essa catarse. Tipo, eu literalmente raspei o meu cabelo. Cortei bem curtinho, me curtindo que tá aqui. E foi. Só que, gente, quando eu cortei ali meu cabelo, bem curtinho, foi como se eu tivesse me iluminado, assim. Foi como se eu tivesse passado de uma fase. Aí eu entendi que esse momento ali, tipo, gente, se você tá com vontade de fazer algumas coisas, façam. Sério, dê vazão ao desejo de vocês, sabe? Então esse movimento me trouxe a consciência pra atualizar ali, eu acho que uns 50% da minha autoestima, sabe? Porque eu percebi que o que me limitava era a necessidade de aprovação externa, sabe? E cortar o cabelo, acho que pra mulher isso vai ser até mais profundo. Tipo, cortar o cabelo é como se você tivesse abrido mão de tudo isso. Eu não preciso mais que as outras pessoas me validem, sabe? Não preciso. Então, tinha aquele medo, ninguém mais vai querer eu, que não sei o que lá, eu vou ficar muito feia, gente. As pessoas vão comentar que não sei o que lá. Então, assim, foi uma iluminação muito grande esse processo de eu cortar o meu cabelo, sabe? Nunca foi só cortar o cabelo. Uma coisa legal é que você fica tão potencializado ali, pela questão da RH, que era uma questãozinha. Eu tinha conseguido, né, ali, eu tinha co-criado uma viagem pra Salvador e eu fui. E o que aconteceu? Eu tava muito na culpa de que eu tava gastando dinheiro com coisa que não era essencial. O que aconteceu lá, galera? Fui assaltada. Tipo, ia ter que gastar. Eu tava muito só funcionando, nossa, eu tô gastando muito dinheiro. Aí, ou seja, é isso que tá no seu campo, é isso que você atrai. Fui assaltada no celular. Aí eu voltei, galera, o que rolou? Minha geladeira do nada estragou. E ficou muito caro pra consertar, que tipo, foi meio que motor, essas coisas. Muito caro, tá. Aí eu já captei, eu falei, opa, peraí. Aí eu vi que eu tava muito funcionando porque eu tô gastando muito dinheiro e só aparecia mais coisas pra mim gastar dinheiro. Só aparecia mais problemas. Aí nisso aconteceu isso, eu tive a consciência do que eu tava criando na minha vida, que eu não queria aquilo ali. Eu tava criando coisas pra eu gastar mais e mais dinheiro, porque eu tava na culpa. E eu parei com isso. Aí eu falei, não, ok, não vou ficar mais pensando sobre isso, cancelado, cancela as coisas. Então, gente, olha, presta muita atenção no seu pensamento, no que você tá emitindo, porque vem mesmo. Então, assim, e fora isso, galera, tudo que eu perguntava ali pro universo, a resposta vinha. Seja em sonho, qualquer coisa, era dar um espaço ali que vinha. Então, uma experiência muito bacana que eu tive foi com... Tem algum dos episódios que o professor ele fala sobre o filme Clube da Luta ali, que é uma adaptação de um romance de um autor e tal. É um filme totalmente de drama. E o que rolou nesse filme, gente? Ele é um pouquinho meio... Tem muita agressão, violência, ele é muito explícito, realista, ele mostra muitas coisas. Enfim, quem quiser ver, é um filme muito bacana, mas para pessoas sensíveis, assim, eu não indico muito. Só que o que aconteceu? A partir daquele filme, gente, me deu uma consciência mas tão grande, o que eu percebi? Quando chegou no final, que percebeu que era o próprio autor que tinha criado uma outra pessoa, ou que era o próprio principal, o protagonista, que ele tinha criado uma outra persona pra fazer tudo aquilo que ele... Pra ser tudo aquilo, o perfeito da sociedade que ele queria ser,
E, tipo, que ele mesmo tinha criado ali aquilo e ele tava agindo, sabe? Como se fosse ele, enfim. Na visão do protagonista, era duas pessoas, mas quem tava na realidade era só uma pessoa fazendo tudo aquilo ali. Que era o Tyler e o protagonista, que é chamado de narrador, mas que não dá um nome pra ele no filme. Que ele era um homem comum e tal, que, tipo, tava literalmente imerso ali no consumismo. Então, só que a vida dele não tinha sentido nenhum. Ele tava numa tristeza, tava com insônia, não conseguia dormir há vários meses. Enfim, tô dando vários spoilers aqui, mas é muito interessante. O que eu vi? Gente, na hora que eu percebi o quanto a mente do ser humano, o quanto ela é potente, o quanto ela é criativa, e o tanto de coisa que ela poderia criar, gente, me deu um start cabuloso, que eu vi assim, oh my god. Eu fiquei, meu Deus. Aí eu pude entender o tanto que a mente é incrível e o quanto que a gente tem força pra escolher. Aí, o que aconteceu? Outra coisa que eu assisti também foi... Eu tinha assistido O Ovo, que é uma animação muito pequenininha. Eu vou colocar o link aqui pra vocês na tela. Que explica um pouquinho como que funciona o processo de reencarnação e tal. Tem uma visão mais oriental ali. Enfim, o que aconteceu? Quando eu tive essa percepção do quanto a mente era incrível, gente, foi como se eu tive uma experiência muito, muito, muito grande. Eu comecei, tipo, eu imergi em mim mesma e eu via várias, tipo, outras encarnações, várias pessoas que eu já tinha sido. E eu percebi que tudo tava conectado. E que a gente que escolhia com quem que ia aprender. Eu tinha escolhido quem que ia ser minha psicóloga. Eu tinha escolhido aprender com Ellie Couto. Eu tinha escolhido tudo que de alguma forma eu tinha escolhido experienciar as coisas que eu experienciei, sabe? E eu percebi que tudo tava conectado, que tudo era uma coisa só. Sério, foi muito, muito incrível. Foi, assim, uma expansão muito grande. Então, fora isso, galera, eu também tava uma pessoa muito sensível às energias, sabe? Quando você começa a expandir os lugares que já não eram, assim, confortáveis pra você, começa a ser mais ainda desconfortável. Você não consegue ficar na caixinha, entendeu? Muito desconfortável. E se tu ficar, mano, tu vai se lascar. Enfim. Porque não vai dar. Enfim, e eu passei por esse questionamento, questionava tudo em mim, sabe? Enfim, foi muito... E tinha uma variação de humor muito, muito grande. Então, o processo de despertar, gente, ele aconteceu pra mim de uma forma muito, muito intensa, sabe? Muito intensa, muito grande. E as catarses minhas, ela aconteceu de uma forma de questão de sentimento. Às vezes eu tava com um sentimento ali reprimido, que eu não dava vazão. Eu tinha muito essa questão de não dar vazão aos meus sentimentos, de não dar atenção. Então, era uma forma onde tava ali muito, quando eu não conseguia, sei lá, olhar mais, eu parava, olhava. E teve uma consciência muito interessante, foi a consciência sobre o meu valor pessoal que veio até mim. O que aconteceu? Eu tava muito triste, tava com vontade de chorar muito grande, já tinha umas 3 vezes, eu não tinha parado pra chorar, pra entender aquilo. Até que eu cheguei em casa ali depois de um dia de aula e eu senti aquela emoção de novo, aí eu já tava no banheiro, sabe? Então aí eu já chorei bastante, aí começou a passar uma retrospectiva na minha mente, sabe? Até ali já era abril de 2024. Aí eu notei, gente, o quanto que eu me via como alguém pequeno, uma pessoa medíocre, sabe? E... assim, e mesmo assim, tipo, mesmo eu me vendo pequena, alguém sem importância, eu ainda tinha feito tudo que eu tinha feito. Eu tinha abandonado tudo ali no interior pra vir pra capital, atrás de um sonho, tipo, da minha ambição de ser alguém bem-sucedida, sabe? E como a questão de eu não poder errar ali, de tudo que eu, sabe, de ter saído da zona de conforto, e o quanto de ciclo repetitivo que eu acabei quebrando ali, tipo, de gerações, sabe? E nesse start, galera, nessa retrospectiva ali da minha infância, até quando eu tinha chegado agora de todo esse processo que eu fiz, eu tive... eu percebi que eu era uma pessoa grande. Eu percebi que eu era grande, que eu não era aquela visão que eu tinha de ser alguém medíocre, sabe? E toda aquela visão ruim, eu tinha uma visão muito ruim sobre eu mesma, sabe? Me afastava de ter relações saudáveis porque eu não acreditava que eu merecia algo bom. Sabe, eu não acreditava que eu era merecedora de ter coisas boas na minha vida. E as coisas que aconteceram porque eu tinha que ter lutado muito, batalhado muito, aquele tipo da guerreira, entendeu? Pra conseguir as coisas. Enfim, aí eu percebi que, tipo... E eu tinha um interessante ponto de vista. Eu falei, cara, eu fui negligenciada a minha vida toda. Que eu sofri muitas agressões, que eu sempre me senti feia. Como alguém que tinha passado por tudo isso era digna de ser amada, né? Olha como é que eu tava pensando. Então, essa foi uma resposta, gente. Eu já tinha me questionado porque o motivo de eu ser tão carente ali e de não ter tido relações amorosas ali saudáveis, de certa forma. Então, essa veio a resposta, né, do porquê ali.
pela forma como eu me via, gente, assim como dentro, assim como fora. A forma como você se vê, como você se sente, é aquilo que vai se refletir nas suas relações, nos ambientes onde você vai estar. Então, gente, depois de toda essa catarse aí, de eu ter feito esse perspectivo, de eu ter chorado pra cacete, adivinha quem veio ali, galera? Véi, foi muito o arquétipo da Cleo. Eu senti ela vindo atrás de mim, assim, formada. Foi muito. Eu tava chorando no banheiro, já tava sentada no chão ali. Que ela pode imaginar a cena aí bem dramática, era eu. E, gente, ela veio. Eu ainda não tinha pedido o arquétipo dela, entendeu? Tipo, eu ainda não tinha recebido a onda. Claro que eu fui pedir o arquétipo dela depois, claro. Mas ela veio antes pra mim. E ela se apresentou ali naquele momento. E eu consegui visualizar. E a energia dela meio que se acoplou atrás de mim. Eu senti ela materializando atrás de mim, se aclopando em mim. Então foi algo muito, muito lindo. Porque depois de toda essa trajetória, eu consegui ver que, tipo, eu não era aquela pessoa que eu achava ser. Ou da forma como eu me sentia, sabe? Eu era totalmente diferente. Olha o tanto de coisa que eu já tinha feito, o tanto de ciclo que eu tinha quebrado. Olha onde eu estava hoje, sabe? Então, assim, foi muito interessante. Eu tive esses 3 episódios, assim, bem grandes durante o caminho das palestras. E poucos dias antes, eu já estava em abril de 2024. No final de abril, a minha RH chegou, eu pedi. Mas foi muito isso. Então, tipo, no caminho das palestras eu consegui atualizar muita coisa relacionada à minha visão de valor pessoal. Eu consegui atualizar muita coisa relacionada à minha autoestima e de como eu me via também. E fora várias outras questões que eu tava funcionando ali de querer, sei lá, receber validação externa pelas coisas. Então, esse foi meu relato ali, tipo, durante o caminho das palestras, das coisas que foram acontecendo. E o vídeo ficou muito grande. Eu vou fazer uns posteriores, eu tô na 3ª onda no momento pra falar um pouquinho dessas outras coisas e de várias outras ferramentas que eu fui acessando a partir disso, de outras pessoas que eu fui conhecendo. E, enfim, queria agradecer, primeiramente, quem veio aqui, que tá ouvindo durante esse tempo. Esse é um pouquinho ali da minha história, um pouquinho de como eu funcionava e de como, somente durante o caminho das palestras, eu consegui atualizar várias coisas na minha vida e eu consegui atualizar a forma como eu me via. Isso que é o melhor, sabe? Quando você muda a percepção sobre si mesma. Então, quando você muda a sua percepção sobre si mesmo, você começa a funcionar, a ter outro tipo de comportamento, sabe? Eu ouvi aquelas reprogramações mentais dele também, todo santo dia, eu botava lá pra ouvir. Então, gente, quando você decide que você quer mudar, as coisas acontecem. Quando você tá pronto, o mestre aparece pra você, as ferramentas aparecem também. Então, é só isso. Escolham de verdade, desejam a mudança, esteja aberto para vir o que vir, para sentir o que tiver que sentir e, claro, para soltar, para deixar aí aquilo que não funciona mais. Então, isso é muito importante e é experienciar o processo. Para cada pessoa vai ser totalmente diferente. Para algumas pessoas vai acontecer muito rápido, para outras não, vai ser mais devagar. E é seu corpo que escolhe ali, você que escolhe o que você consegue experienciar dado um determinado tempo. Enfim, é isso, galera. Que primeiro vídeo do canal também, então agradeço ali quem puder dar o likezinho, compartilhar com as outras pessoas. E é isso, muito obrigada. Beijos, tchau, tchau.